Aleluias. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. 1 Samuel, aleluias, 2:12. E era, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não conhecia o Senhor. Aleluias. E dava com ele na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Aleluias. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto deseja a tua alma. Então ele lhes dizia: não, agora há de dar. E se não por força tomarei. A leitura fica um pouco assim, sem entendimento para a igreja, mas cada qual leu e entendeu o que a palavra está dizendo. Aleluias. O 13, eu quero recapitular para a igreja. Portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e de todo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizia-lhes o homem, queima primeiro a gordura de hoje, e depois tomará para ti quanto te deseja a tua alma. Então ele dizia: não, agora há de dar. E se não por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Levítico 13, irmãos, do 7 ao 36, cita algumas passagens. Eu vou fazer a leitura de uma das passagens para a igreja entender o quão forte e quão grande é o pecado desses homens, desses jovens. A oferta de comunhão, significado, voluntária, procedimento como no holocausto. Neste caso, porém, oferecia-se ao Senhor apenas a gordura, a parte melhor do animal sacrificado. Em seguida, o ofertante e seus familiares comiam a carne do animal. Essa refeição comum entre Deus e o ofertante destinava-se a expressar paz e comunhão. Em Cristo, Jesus Cristo trouxe paz, reconciliação com Deus por meio do seu sacrifício vicário. Romanos 5, 10 e 2. 2 Coríntios 5, 18. Em Cristo temos comunhão, paz, reconciliação com Deus, devido à obra reconciliadora de Cristo. Essa comunhão também se expressa na Santa Ceia do Senhor. Aleluias. Irmãos, é de costume as pregações ser baseadas em Ana e Penina, ser baseada também em Samuel. Porém, dentre estas mensagens que são tão bem elaboradas e quando prega traz uma grande revelação da palavra para a igreja, nós não podemos esquecer que no meio da história de Ana e Penina e Samuel, existia também os filhos de Eli.
E Ana, ela foi cerrada a sua madre, e ela clamava a Deus para que lhe desse um filho. E Ana estava ali à porta da tenda, orando, só ela e Deus. E o sacerdote ali observava. Toda vez que Ana ia orar, ele observava. E um certo dia ele chamou Ana e perguntou por que ela não pararia de beber vinho. Olha o entendimento do homem, do servo de Deus. Porque quando o homem ele está em espírito, ele consegue entender o que é que está acontecendo no reino espiritual, no ambiente espiritual. Mas Ana ali, ela clamava dentro de si mesmo para que Deus lhe desse um filho. E quando ela falou para aquele sacerdote ali, que ela muito no seu coração pedia para Deus lhe dar um filho, Eli o abençoou e mandou que ela fosse embora, que fosse concedido o desejo do seu coração. E Ana, ela dá o fruto do seu ventre, o seu filho Samuel. Mas Samuel, ele para poder, aleluias, porém Samuel, ele não poderia ser qualquer um. Ana, para poder ganhar a Samuel, Ana teve que apresentar para Deus. Ana entregou Samuel para Deus. Ela fez um juramento a Deus que quando Deus desse Samuel para ela, que ela entregaria no templo do Senhor. E assim Ana fez. Samuel nasceu. Enquanto Samuel não fosse desmamado, Ana não o levaria para o templo para estar com o sacerdote Eli. Irmãos, quando Samuel foi desmamado, Ana levou, como de prometido a Deus, o seu filho e entregou a Deus. Porém, ele era muito novo. E ele estava crescendo ali, conhecendo as coisas de Deus. E tem a passagem aqui que fala que Deus chama Samuel 3 vezes. E Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel não tinha o entendimento de que Deus falava com ele. E Eli, se nós pararmos para analisar, Eli estava também disperso. Eli, por 3 vezes, ele foi acordado por Samuel. Será que ele não tinha um discernimento de espírito que algo diferente estava acontecendo? Aí depois ele vem e cai na real, no qual Deus estava chamando Samuel. Mas até aí tudo bem. Samuel vai crescendo. Aí eu pergunto para a igreja, a história de Ofni e Finéia, filho do sacerdote Eli, a Bíblia diz que eles dois também eram sacerdotes, porém, aleluias, filho de Belial. Quando eu fiz a leitura dessa palavra, sem antes buscar o conhecimento, eu achava que esse Belial seria a mãe de Eli, de Ofni e Finéia. E aí eu fui estudar, irmãos, e infelizmente, aleluia, Jesus, esse Belial, aleluias, não tem nada a ver com mãe de Eli. Espírito Santo de Deus. Jesus. Belial, em várias traduções, em vários estudos, fala de uma maneira. Mas aqui, Belial quer dizer também ímpio. 2 sacerdotes na casa de Deus, ímpios. Fazendo do que bem queria, do que bem entendia. Desonrando aquilo que era de Deus e o sacrifício que o povo de Deus apresentava naquele lugar. Mas Samuel, ele estava ali crescendo. Mas se nós pararmos para analisar, irmãos,
Hoje nós temos um ditado, é certo, e muitas das vezes depende muito da tua e da minha vida com Deus e o propósito que Deus tem na vida do teu filho. Porque muito é falado que diz-me com quem tu anda e eu te digo quem tu és. E Samuel, ele era criado entre os sacerdotes Eli, Ofni e Finéia. Mas a Bíblia não relata de maneira nenhuma que, aleluia, Samuel tivesse praticado as mesmas práticas que os filhos de Eli estavam praticando. Porque, infelizmente, hoje, no meio que nós vivemos, que nós andamos, se não tivermos vigilância, nós somos contaminados com as coisas deste mundo. E por incrível que pareça, Eli, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele tinha consciência das práticas pecaminosas que seus filhos estavam praticando. Aleluias. Deus manda um profeta falar para Eli. Ele conta tudo o que iria acontecer na casa de Eli, na família de Eli, com a geração de Eli. Aleluias. E se nós percebermos, Eli teve a oportunidade, muitas das vezes, de se humilhar, de rasgar suas vestes, clamar a Deus pela vida dos seus filhos. A Bíblia não fala se ele fazia isso, mas ele tinha a oportunidade de fazer. E infelizmente, irmãos, não é diferente no tempo de hoje. Muitos pais estão cobrindo o erro, o pecado dos seus filhos. Aleluias. Acreditando muitas das vezes que é pecadinho, que é coisa pequena, que Deus não vai fazer nada de mal. Que Deus é misericordioso. E sim, Ele é, porque estamos vivendo o tempo da graça. Esse tempo aqui era o tempo da lei. Não brincasse com Deus não, porque Deus fulminava mesmo. Deus não brincava em serviço não. Infelizmente hoje, irmãos, a mentira, a profanação, a inveja, a calúnia está instalada dentro da casa de Deus. Crianças, jovens, se rebelando contra os seus pais, contra a liderança, contra os pastores. E muitas das vezes os pais estão vendo tudo. Estão de olhos abertos vendo, de olhos nus. Muitas das vezes acha até engraçado. Muitas das vezes, aleluias, quer tirar até uma foto para deixar de lembrança. Porque não tem mais reverência dentro da casa de Deus. Hoje mentir, irmãos, é comum. Hoje buscar um pretexto meio que disfarçado, que é um pretexto mentiroso, acontece dentro da casa de Deus. Aleluias. E esse pecado desses dois filhos de Eli era pecado contra Deus. Não era pecado contra o homem, não. Porque quando é pecado contra o homem, Deus ainda tem a misericórdia. Mas se pecar contra Deus, infelizmente, só a misericórdia dele mesmo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E ele chama os seus dois filhos para correção. E eles não estavam nem aí. O coração duro, um coração de pedra. Eles achavam aquilo bom.
a prática que eles cometiam, além de fazer esta prática contra Deus, ele ainda pegava as mulheres na saída, na porta da tenda, para ter com eles. Não é diferente também no tempo de hoje. É por isso que o evangelho está deturbado, porque dentro da casa de Deus existem sim pessoas com esse nível, um nível tão baixo, um nível tão terrível, que infelizmente as coisas não estão acontecendo por conta dessas pessoas. Deus já não se revela no meio da igreja, Deus já não opera mais milagre no meio da igreja, porque existe pessoas no meio da igreja de Deus, no qual estão com prática pecaminosa. E infelizmente na igreja do Senhor, é em cima do altar, é na nave da igreja, é em todo canto eclesiástico, tem sim. Aleluias. Aleluia, Espírito Santo de Deus. O incrível, irmãos, é que Deus enviou o profeta, fala para Eli, Deus acorda Samuel, entrega para Samuel tudo aquilo que ele tinha que falar para Eli, Samuel entrega para Eli, e Eli simplesmente, ele diz para Samuel que Deus faça, aleluias, segundo o que ele achar melhor. Eli não estava nem aí para Deus. Porque o próprio Deus falou para Eli, através do profeta, que ele estava engordando seus filhos, mas não estava se importando com a coisa da casa de Deus, com o povo de Deus. E não é diferente no tempo de hoje, irmãos. Infelizmente, as grandes denominações, as grandes igrejas, que crescem sem parar, ao qual tem trazido alguns testemunhos, no qual pequenas igrejas estão sendo afetadas, porque dentro dessas igrejas está sendo feito práticas pagãs, prática que não agrada a Deus, e aí a rede social é lançada, e o povo de Deus, o povo que ainda não conhece o Senhor, ele não dá mais credibilidade à igreja do Senhor. Assim como naquele tempo, aquele povo que apresentava o seu sacrifício não dava mais credibilidade. Porque o sacrifício era para ser feito da maneira correta. Era para ser feito do jeito no qual Deus tinha ordenado para os sacerdotes. E ali, infelizmente, irmãos, desconstruíram tudo. E da mesma forma está acontecendo no tempo de hoje. Está desconstruindo tudo. Aí na Santa Ceia do Senhor, foi que eu fiz a leitura aqui, nós esperamos a oportunidade daquele dia para examinar o homem a si mesmo, naquela hora. E nós temos o mês inteiro para examinar o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar. Antes de pecar, nós não analisamos que somos diferentes, somos transformados. E depois que o pecado é cometido, aí vai pedir perdão a Deus. Que bom que a misericórdia dele, ela dura para sempre sobre as nossas vidas. Porque quando há arrependimento verdadeiro e genuíno, ele nos perdoa. Mas pode acontecer, muitas das vezes, como aconteceu com esses filhos de Eli, no qual não se arrependeram das suas práticas pecaminosas e continuaram denegrindo com a perturbação do inferno na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus.
Irmãos, para bem entender, quem era Belial? Belial era comandante do Shael, das partes das regiões infernais. Ele era um demônio que estava sobre a vida daqueles dois jovens. E por incrível que pareça, esses dois homens, eles eram instalados dentro do templo, dentro da casa de Deus. E Deus, como ele tinha prometido para Eli, queria matar os seus filhos. Deus assim cumpriu. Aleluias. Deus cumpriu. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluias. Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra do Senhor a toda Israel. E saiu ao encontro a peleja os filisteus. E se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estando-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feridos na batalha, no campo, uns 40.000 homens. E Israel perde a batalha por conta da prática pecaminosa dos filhos de Eli. Porque Deus tinha prometido que ia matar os filhos de Eli. Mas ainda eles não morreram, igreja. E aí eles tomam uma decisão de fazer algo que para eles seria a proteção. Eles tomaram a arca da aliança do Senhor para que pudesse ser como amuleto de sorte para eles, achando eles que não seriam feridos quando com a arca da aliança eles fossem ter a batalha. Porém, eles se enganaram, porque quando Deus, Ele não está no negócio, não adianta amuleto de sorte de maneira nenhuma. Você pode consultar 1000 deuses, porque Deus é Deus e Ele não muda. A arca da aliança era do Senhor, mas o Senhor não estava mais com aquele povo. A presença já não estava mais com aquele povo, porque o pecado chegou até as narinas do Senhor. E mesmo assim, dois pecadores, no qual pecaram pecado muito grave diante do Senhor, e acredito que eles não tinham coragem, claro que não, de tocar na Arca da Aliança. Eles não podiam fazer isso porque a Arca da Aliança, os únicos que poderia carregar eram os levitas. Mas, mesmo assim, eles foram para a batalha. Os filisteus até acharam que iriam perder, porque quando eles ouviram um alvoroço no arraial, eles temeram. Mas mesmo assim eles se encorajaram e foram à batalha. Eles saíram para a guerra, para combater os israelitas. Mas isso só aconteceu, irmãos, porque Deus permitiu. E nada na minha, na tua vida não acontece sem a permissão de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos pecando, estamos falhando. E acreditando porque estamos na casa do Senhor, porque nos arrependemos, nós tomamos a Santa Ceia, estamos renovados. Que o Senhor não está de olho em cada um de nós. Aleluias. E eles partem para a batalha mais uma vez. E Israel mais uma vez é ferido. Aleluias.
Israel mais uma vez é ferida. E o que Deus prometeu sobre os filhos de Eli ali aconteceu. Aleluias. E enviaram a congregação a todos os príncipes dos filisteus e disseram: envia a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós e nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agradava ali. Aleluia. Perdão, igreja, eu estou lendo no local errado. Perdão. Glória a Deus. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E a arca da aliança foi tomada. E deu a arca da aliança, e foi tomada a arca da aliança de Deus. E os filhos dos filhos de Eli, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porque o seu coração estava temoroso pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem, anunciar isso na cidade toda. A cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é este? Então chegou aquele homem, e a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli de idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escuros que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grandes destroços entre o povo, e além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Aleluias. Espírito Santo de Deus. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu. Aleluias. Assim como os filhos de Eli pecaram contra Deus, Eli, por ter aceitado, guardado e comungado com seus dois filhos, aquilo que Deus prometeu para eles se cumpriu. Os dois filhos morreram, como o próprio Deus disse na profecia, que os seus dois filhos morreriam no mesmo dia. Até acerca da cegueira, Eli já não estava enxergando mais. E da mesma forma, Eli também morreu. Porque não adianta, irmãos, nós vermos o nosso irmão, o nosso filho, na prática do pecado, e passar a mão sobre a cabeça, achando que está tudo bem, e que não vai cair sobre nós a tal culpa. E infelizmente está acontecendo hoje, no meio do povo de Deus. Muitas das vezes, para não magoar o irmão, ou com medo de machucar com as palavras,
Porque muitas das vezes nós medimos a maneira que vamos falar para que não venha machucar. Porque hoje qualquer palavra que nós dissemos já é uma questão de se afastar da presença. Porque muitas palavras é reconhecido como a palavra que mata. Mas tem palavra que não é só de morte, é palavra de vida. Palavra de libertação. Porque se nós confrontarmos o pecado, é porque nós amamos o pecador. Nós temos que confrontar no momento que nosso irmão estiver na prática pecaminosa. Vai doer, vai ser difícil chegar até o nosso irmão e revelar o seu pecado. Vai ser difícil falar para o nosso irmão que ele está errado, que ele venha se consertar, vai. Mas é melhor nós falarmos a verdade do que nós sermos coniventes com a prática pecaminosa e suceder da mesma maneira, da mesma forma comigo e com você. Assim como sucedeu com Eli e seus 2 filhos. Aleluias. Irmãos, que os vossos filhos, meus futuros filhos, venham ser apresentados na casa do Senhor, não só para dizer que é crente. Porque muitos entram na igreja desde criança, mas ainda não confessou a Jesus como seu Salvador. É porque é filho de pastor, acha que é crente. É filho de irmão de igreja, acha que é crente. É filho de diácono, acha que é crente. Mas está praticando as práticas pagãs que este mundo tem apresentado. Crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres. Está praticando prática mundana. Palavras pejorativas, palavras pesadas. Palavras que não têm agradado a Deus dentro da casa do Senhor. Até mesmo fora, muitas das vezes, diz que escapou. Mas se nós falamos algo, aleluia, a boca fala do que o coração está cheio. Se nós ouvimos algo o dia inteiro, nitidamente, a nossa mente está condicionada a praticar aquilo que nós ouvimos. E quando eu e você abrimos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que não agrada a Deus, infelizmente, a nossa mente vai estar contaminada com essa prática pecaminosa. E automaticamente, sem a vigilância, nós abrimos a boca e proferimos. Mas se o que nós ouvimos, que é pecaminoso, nós vamos abrir a boca e falar, e para que nós vamos ouvir? E por que não se afastar da presença do mal? Porque infelizmente hoje, a rede social, ela proporciona aquilo que nós não queremos ver. Nós abrimos para fazer algo, e de repente nós já estamos em outra coisa. E é raro o povo de Deus postar algo, aleluias, ou até mesmo buscar algo na rede social, para não entrar comerciais secular. Mas quando é coisa de Deus, ninguém posta, irmãos. Não tem comercial cristão, não tem vinheta cristão, não tem nada que seja do reino de Deus nos comerciais aí pagão, não. E quando nós estamos vendo alguma coisa na internet, é notório. Nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir as mensagens pejorativas que está sendo lançadas sobre o nosso ouvido, enquanto dá aquele tempinho de 5 segundos para entrar aquilo que a gente estamos precisando ouvir. E nós vamos sendo contaminados. Mas eu aprendo uma coisa com Samuel, é que Samuel, ele cresceu junto com esses 2 homens e não se contaminou. O que eu aprendo com Samuel é que Samuel era propósito de Deus, desde o ventre da mãe dele, porque foi uma promessa no qual ela fez com Deus e Deus concedeu a ela. Então era promessa de Deus. E o teu filho e o meu futuro filho tem que ser promessa do Senhor. E este mundo não vai contaminar, porque eles têm que ter boca santa. Eles têm que viver em santidade. Quando entrar na casa do Senhor teu Deus, tirar as sandálias dos pés. No grande dia, que é a ceia do Senhor,
ter a reverência e saber se é para tomar a ceia ou não. Aleluias, porque aqueles dois sacerdotes não era qualquer um. Eles desfaziam daquilo que Deus ordenava para seu povo. Pecado horrendo aos olhos do Senhor. E que nós não venhamos fazer da mesma forma dentro da casa do nosso Pai. Porque tem coisas que nós praticamos aqui que não agrada a Deus. Que muitas das vezes eu e nem você percebemos que estamos praticando. Porque se for pela vontade de Deus, irmãos, nós que fomos separados para ser ungidos, se Deus olhar para a nossa falha, ninguém aqui vai ser ungido. Nem eu e nem você vai ser ungido. Porque nós pecamos todos os dias. E nos arrependemos e voltamos às mesmas práticas. E Eli falou para seus filhos para deixar aquela prática e eles continuaram com o coração duro. Aleluias. E nós temos que quebrar esse coração de pedra que há dentro de nós. Que muitas das vezes nós não queremos reter aquilo que é bom, mas o que é ruim, muitas das vezes nós deixamos entrar sobre os nossos ouvidos para que futuramente, aleluias, venha a ser, aleluia, Jesus, ferida para a nossa alma, ferida para a nossa salvação. Porque Jesus está voltando e se nós não nos consertarmos, não consertarmos o nosso altar diante do Senhor, infelizmente, nós podemos até morrer fisicamente, mas espiritualmente, quando nós formos chamados para o céu, naquele grande dia, infelizmente nós não sabemos o que é que Deus vai requerer de cada um de nós. Pelas nossas práticas, pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Que nesta noite nós possamos, aleluias, entender, aleluias, que Samuel, sendo escolhido de Deus no meio daqueles homens, não deixou se contaminar. E nós não podemos nos contaminar com este mundo. Por mais que nós andarmos no meio de pessoas com lábios impuros, nós não venhamos ter impuros lábios. Que nós venhamos nos santificar cada dia. Para que o Senhor, Ele venha achar graça em cada um de nós. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.